Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou a Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre emoções inteligentes, capítulo 12. Último capítulo do livro. Se você está caindo de paraquedas nesse podcast, devo falar que fiz 11 podcasts anteriores falando sobre o best-seller do Thiago Brunet, Emoções Inteligentes. Então esse é o último podcast sobre esse livro. E se você caiu de paraquedas, então você pode ouvir os podcasts anteriores, tá bom? Espero que você ouça e me dê o feedback, por favor, através do meu Instagram, Fernanda Gonçalves. Vai ser uma honra trocar uns directs com você me contando como é que tem sido esses podcasts na sua vida, como é que você tem colocado ele de prática para funcionar na sua vida, ok? Vamos falar então sobre esse capítulo, que o título é Inteligência Emocional e Financeira. E começa assim, abre aspas. Fizemos uma pesquisa no Instituto Destiny e constatamos que 86% dos problemas de uma pessoa são de fundo emocional e financeiro. 14% são os acidentes de percursos espirituais. Portanto, 86% dos seus problemas têm fundo emocional. Começam desde a sua infância, quando as emoções são como uma esponja absorvendo tudo, sem filtro e sem controle, e são gerados os traumas, as síndromes, os complexos, e também financeiros, um grande mal da nossa geração. As pessoas não sabem lidar com dinheiro, ganham mais do que outras gerações, mas não conseguem administrar isso. O incentivo ao consumo, o acesso à internet, a liberdade de expressão e de escolha tem gerado descontrole, e as pessoas vivem no vermelho, fecha aspas. Então aqui ele já traz pra gente uma reflexão sobre o quanto que a questão emocional e financeira, as duas, eu diria, são questões que não são tratadas na escola, né? A gente não tem essa cultura de falar à mesa sobre dinheiro, de conversar sobre dinheiro, sobre investimento. É claro que isso está mudando, mas se a gente for falar aí de uns 20 anos atrás, eu diria que até menos, 7, 8 anos atrás, né, isso ainda era assunto para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas falavam sobre dinheiro de forma aberta. E a gente acaba levando isso, né, infelizmente, para as nossas vidas, de não falar, de achar que isso é um tabu, que não se pode falar sobre dinheiro, sobre investimento, qual o melhor investimento, enfim, ou ficar repetindo os padrões que a gente tem com o dinheiro, achando que isso vai nos ajudar de alguma forma. E aí ele fala o seguinte, que como que a gente pode resolver isso? E ele traz algo que eu falo muito, né, que é: nós somos a média das pessoas com as quais a gente convive, dos livros, dos cursos, das palestras. A gente é a média disso tudo. E aí vem a pergunta, né, quais livros você tem lido? Com quais pessoas você tem estado? Né? Quais cursos você tem feito? Como é que você tem usado o seu tempo? A gente vira a média disso tudo. E aí ele quer contar um segredo pra gente nesse capítulo, e eu vou ler esse segredo aqui pra vocês. Abre aspas. Agora eu quero lhe passar um segredo. Uma das coisas que determinam como vai ser o seu futuro financeiro e emocional está nas conexões que você faz. As pessoas com quem você se conecta, aquelas com quem faz negócios ou se relaciona, determinam o seu destino, principalmente financeiro e emocional, fecha aspas. Então, vale a pena a gente também olhar isso com muito carinho, né? Como tem sido as nossas escolhas com relação às conexões que a gente quer fazer. Como que a gente tem investido o nosso tempo com relação a isso. E o Bruno Gimenez, ele também fala muito sobre isso, né? Sobre a importância do networking. E aí ele fala que a gente tem que fazer networking em qualquer lugar, sabe? Não é só no lugar específico, quando você tá com uma pessoa
ou no local que você tem algum interesse determinado, mas em qualquer lugar, sabe? A gente tem que ser... A gente começa iniciando o seguinte, gente. Quando a gente fala de conexão, primeiro a gente tem que ser uma pessoa educada. As pessoas... não sei o que tem acontecido com esse mundo, que as pessoas não cumprimentam outras pessoas. Só se elas conhecerem. Elas vão no supermercado, elas passam no caixa e são incapazes de dar um bom dia, boa tarde, boa noite, que seja. Mas por que eu vou fazer isso? Por uma questão de educação, para começar. A pessoa tá ali trabalhando, você tá ali, eu acho que é o seu papel. Claro que é o papel da outra pessoa também, né? Te responder ou até falar com você, iniciar a conversa. Mas enfim, aqui não é quem tá certo ou quem tá errado, ou que tem que iniciar a conversa. É que, poxa, você tá se relacionando, né? Você tá tendo algum tipo de contato com essa pessoa. Então não custa, no mínimo, você ser educado, né? Começar com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como vai, tudo bem, né? Isso é o começo. E é claro que a partir daí, se tiver espaço, né, se a pessoa te der espaço, se houver espaço, se for o momento, enfim, você não vai parar, por exemplo, no caixa do supermercado e ficar conversando com o caixa. Aí você tá, né, arrumando um problema pro caixa. Mas uma situação que você possa conversar com um garçom, com uma atendente, que tem espaço, e você perguntar como a pessoa tá, por que ela tá fazendo aquilo, é uma forma de você criar conexão e entender um pouco melhor, sabe, sobre aquela realidade, sobre o que a pessoa tá passando. Às vezes a gente é tão julgador no sentido de quando a pessoa não nos trata bem, da gente vir com 10 pedras, né? E às vezes a pessoa tá realmente passando por uma situação muito difícil. É claro que, todo mundo tá passando por uma situação difícil, então, Fernanda, pode tratar mal as pessoas? Claro que não. Mas é uma forma também de você relevar aquilo naquele momento, tá? Pra gente pensar. Nem todo mundo tá num bom dia. E talvez você possa melhorar o dia daquela pessoa com seu bom dia, com seu boa tarde, com seu abraço, com seu sorriso, com a sua forma de falar, né? Então, uma coisa pra gente pensar. E esse ano, todo ano, há alguns anos, eu coloco uma palavra assim pra ser a palavra do meu ano, né? E esse ano, 2022, eu escolhi a palavra networking. E assim, quando a gente tem intencionalidade, é incrível como as coisas vão acontecendo. E quantas pessoas eu conheci novas esse ano, sabe? Quantas novas conexões eu me permiti fazer. E isso é muito legal. Porque a Fernanda de anos atrás, ela não era assim. Ela não conhecia novas pessoas, ela não fazia questão de conhecer as pessoas. Mas a Fernanda de hoje, não. Hoje ela tá diferente, ela sabe da importância disso. Então, quando ele falou sobre esse segredo das conexões, eu achei super interessante. E por isso, claro, compartilhar com vocês o quanto que isso é importante. Então, preste atenção nas conexões que você está buscando. Por que você está buscando. Isso tudo é importante, né, para o nosso crescimento. E aí, ele diz o seguinte... Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai deixar pra gente nesse capítulo uma coisa interessante, mais um segredinho que ele revela, né? De uma lista de 3 coisas que podem ajudar a gente na nossa ascensão, tá? Na nossa gestão emocional e financeira. Bom, vamos lá. Abre aspas. A primeira é a observação. Por meio da convivência, você começa a observar quem venceu na vida, como se comporta, como fala, sua linha de pensamento. A observação faz com que você fique mais parecido com os bem-sucedidos. Segundo, a leitura. Quando você lê, principalmente biografias, você entende como foi o processo de formação de outras pessoas. A leitura te aproxima da realidade dos bem-sucedidos. E o terceiro, a ambição. Entenda que a ambição não tem nada a ver com ganância. Ganância é aquela vontade desenfreada de se dar bem, ainda que tenha que atropelar as pessoas que estão no seu caminho. A ambição é você querer mais, porque acredita que pode ir além. É ter um foco definido, saber que pode chegar. Fecha aspas. Eu achei muito legal essa listinha que ele fez de 3 coisas que podem nos ajudar. Para mim faz muito sentido, né? A observação. Então não é só o que a pessoa fala, mas observe o que ela faz, como ela faz. Então isso é bem interessante.
a leitura, quando ele cita biografias, incrível, porque a gente tem muito a mania, né, de só ver o sucesso daquelas pessoas que a gente admira. E quando a gente lê uma biografia, quando a gente assiste um documentário ou um filme que traga um pouco disso, a gente começa a entender um pouco melhor, né, que é igual para todo mundo passa pelos tropeços, pelos desafios, não é só sucesso, não é só a parte boa, gostosinha. E às vezes a gente esquece que isso existe, que parece que só a gente que tem tropeço. Parece que só a gente que tem os desafios. Parece que só a gente está passando por aquilo. Mas isso não é uma verdade absoluta. Então quando a gente começa a ver como é que foi a vida das outras pessoas, enfim, que a gente admira, a gente começa a ampliar um pouco essa forma de pensar. E o legal é que ele coloca a ambição, né? E diferencia, mostra a diferença de ambição para ganância. Então, a ambição é você saber que você pode mais. E não tem nada de errado nisso. Tá super certo. Então, gente, esse capítulo fecha ele falando também sobre a importância, né, da nossa autoliderança. Ele fala sobre a importância da gente ser líder de si. Que liderança também e autoliderança são, na verdade, dois temas que eu amo. Que eu já tem mais de 5 anos que eu falo sobre eles. Pra mim sabe, revela muita coisa da minha identidade, de como eu cresci, de como eu comecei a ver a vida, de como eu me abri mais pro mundo, das conexões, dos negócios. Então, assim, quando você entende, né, que você é líder de si, que as suas ações são responsabilidades suas e você para de culpar terceiros pelos seus resultados, tudo muda. O game muda, o jogo muda, porque quando a gente deixa de ter aquele papel de vítima, né, e passa a ser o protagonista, não, sou eu que vou resolver isso é responsabilidade minha, é incrível o quanto que isso muda o jogo, muda a forma como você vê o mundo, muda a forma como você se comporta perante as situações que acontecem na vida. E falando sobre isso, eu me lembro de uma situação bem interessante, né? Quando a gente fala de acompanhar as pessoas que são famosas, né? Que você não tem tanto contato. Eu tava num evento do Wendel Carvalho com a Karina. Foi logo no início de 2020, antes da pandemia. Fui a São Paulo. Ele fez o treinamento lá de um dia. Se não me engano, era Atitude, Riqueza e Propósito, o nome do treinamento. E aí a gente tava lá, tinha um monte de gente, acho que tinham 4.000 pessoas, quase isso. E tava com problema na iluminação, sabe? E teve uma hora que o Wendel veio no palco e pediu desculpas pelo problema da iluminação, porque a equipe não era dele, a equipe acho que era do lugar, e eles não tinham tido tempo de conversar sobre como seria a iluminação, e ele queria se responsabilizar por esse problema, porque chegou a se passar lá a sensação de que a equipe peraí, vou parar, respirar. Tinha na hora passado a sensação de que a equipe da iluminação que não estava sendo competente para jogar as luzes corretas quando ele pedia, né? E aí ele humildemente falou: gente, peço desculpas, a equipe não é minha, a gente terceirizou, a gente não teve uma conversa, porque eu já sei que no próximo eu vou ter que ajustar essas coisas, então por isso que a gente não está conseguindo acertar a nossa comunicação aqui. Então, olha o quanto que isso é incrível, né? Quando você olha e fala assim, poxa, né, isso daí era uma coisa que eu tinha que ter resolvido antes, que eu tinha que ter olhado de repente com mais carinho, mas são aprendizados, gente. Isso que é importante, a gente vê que tudo que acontece, que não dá de uma forma tão perfeita como a gente gostaria, é uma questão de aprendizado. Agora, se ele se coloca de uma forma arrogante, do tipo, que absurdo, tô pagando uma equipe de iluminação e o serviço não está sendo feito como eu gostaria. Mas aí vem a questão, foi orientado, foi conversado, teve reunião, né? Como é que foi isso? Então é importante a gente olhar e entender que nós somos responsáveis
E quando a gente para de terceirizar, de culpar terceiros, né, pelos nossos resultados, realmente a nossa vida muda de uma forma incrível, porque a gente para de ficar achando os culpados e começa a olhar como a gente pode mudar, né, essa situação que a gente está vivendo. Quero ressaltar que praticamente em todos os capítulos tem exercícios para fazer nesse livro, isso é muito legal. Os livros que trazem uma forma da gente escrever os desafios que a gente está passando. Eu reli aqui os desafios que eu estava passando na época, quando eu li esse livro pela primeira vez. Então, muito legal tudo isso. E espero que vocês tenham curtido bastante essa ideia, né, de falar um pouquinho desse livro aqui para vocês. Mas para poder saber, eu preciso que vocês me falem de alguma forma, tá? E se possível, me achem lá no Instagram, _Fernanda Gonçalves, para eu poder saber se realmente contribuiu para tua vida, né, esses 12 podcasts aí sobre esse livro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.